Fala pessoal, mais uma entrevista aqui. Tenho o prazer de ter a Vantage, a primeira mulher que eu estou entrevistando. Isso é muito legal. Ter mulheres envolvidas na ufologia é particularmente muito importante para que a pesquisa continue do jeito que ela está. E é uma especialista que eu tenho aqui. Vamos ter um papo bem legal e eu espero que vocês gostem bastante. Van, boa noite, obrigado pela companhia. Boa noite, Thiago Tiquete. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada. Não, eu queria ter feito antes, mas a gente que não conseguiu se encontrar, mas agora deu. Agora certo. Agora certo. Como eu fiz com todos os ufólogos, a gente, apesar de eles serem conhecidos, você ser conhecida, muita gente não sabe como começou. Né? E a primeira pergunta é aquela pergunta básica: como começou? Como é que você caiu? Você caiu de paraquedas? Você já tinha um caminho trilhado? Qual foi? Eu acho que começou quando eu nasci. Porque a minha mãe, os primeiros livros de ufologia, inclusive o primeiro número da revista UFO, foi minha mãe que trouxe para dentro de casa. Né? Ela que gostava desses assuntos. Sempre foi ligada. Eram os deuses astronautas do Eric von Däniken. Eu li porque estava na estante dela, né? E minha mãe conta muitos relatos. Meu pai era aviador e ele é de táxi aéreo, né? E ele fazia muitas viagens de Londrina para o Amazonas, do Amazonas para Londrina. E ele era audacioso, né? Ele, ao invés de ele ir pelo litoral do Brasil até chegar ao destino dele, ele percorria por dentro da floresta para chegar mais rápido. Ele era ousado e era considerado um excelente piloto, né, para a época dele e um excelente mecânico, conhecia tudo de avião. E o meu pai, ele relata para minha mãe isso depois que eu nasci, o primeiro ano de idade, vai. Ele relata que uma nave acompanhou o avião dele, o Teco-Teco, do Amazonas até próximo a Londrina, alguma coisa assim, que era o aeroporto onde ele aterrissava, né, onde a gente morava na época. Então, assim, ele fala, olha, eu não sei o que é, só sei que não é da Terra, não é. E viu naves tipo charuto saindo do Rio Amazonas. Minha mãe e ele viam, avistavam muitas coisas juntos, né? Quando ela estava grávida de mim, eles avistavam coisas juntos, depois que eu nasci, eles continuaram avistando. Então, eu nasci envolvida no ambiente ufológico, começando com meu pai e minha mãe, né? Agora, meu pai era discreto, e depois eles se separaram, não tive muito mais contato com ele. Eu sei de muitas histórias sobre ele, né? Mas quando eles se separaram, eu tinha 4 anos de idade, sei lá. Eu era muito novinha. Então eu tenho pouquíssimas lembranças dele, mas muitas memórias que a minha mãe põe em dia, né? Minha mãe hoje está com 78 anos e ela gosta desses assuntos. Ela, quando eu comecei a estudar os Anunnaki, nossa, ela achou muito interessante. Então, são coisas assim muito, muito. Já que você falou isso, por que você foi? Porque tudo levava você para ser um pesquisador de campo, para pesquisar avistamento de pilotos, assim como eu, também filho de militar. Meu pai chegou a trabalhar um tempo de também táxi aéreo, pela Eu achei líder. muito legal isso quando eu soube. Continua, continua. Ele é piloto de aeronáutica, mas um tempo da carreira dele ele chegou a pilotar táxi aéreo, líder, pilotou checador, como foi checador da Varig, da Transbrasil, da VASP. Mas aí você tinha tudo para ir para o lado que eu fui, que é piloto, que é pista de campo. Por que caiu? Na verdade, Tiago, assim, eu nunca me imaginei sendo ufóloga. Eu nunca me imaginei correndo atrás. Eu era sempre curiosa, sempre olhando para o céu. Eu já vi muita coisa, né? Eu tenho as minhas experiências, algumas não adianta falar porque é uma coisa de acreditar ou não. Eu não tenho provas, eu nunca filmei nada, né? Então, mas eu sei o que eu vi e eu não posso negar o que eu vi, né?
Isso são experiências particulares que eu acho que, acredito, muita gente tem no mundo, que elas vão guardar para elas, às vezes nunca vão falar, porque as pessoas vão falar, é louco, viu coisas, fumou bebeu todas, etc. Então não adianta. Mas eu nunca me vi sendo ufóloga, eu me interessava pelo assunto, eu era leitora assídua de livros, de revistas, né? Mas eu sempre ligada no céu, olhando, observando, vendo se encontrava alguma coisa. Minha mãe viu muitos fenômenos, principalmente lá na chácara, aqui próximo a Curitiba, 100 quilômetros de Curitiba, a gente viu muita coisa lá, muita coisa, porque o céu é muito limpo, né? Então, inclusive, ela conta uma história muito engraçada. E eu morro de rir, porque a gente sempre falando em UFO, sempre falando em UFO, ai, quando eu ver, porque eu quero ser abduzida. Aí ela, num dia, ela vendo uma estrela grande no céu, né? Ela falou, nossa, que bonita, nossa, como Vênus está grande e tal, né? Será que é Vênus mesmo? Foi lidando, cuidando dos gatos e tudo. De repente começa uma ventania, o céu começa a escurecer e a estrela começa a andar devagarinho, né? Silenciosa. Começa a andar, desloca. Ela que tinha pavor do vizinho, né? O que o nosso vizinho era um terrorista com nossos gatos, nossos cachorros, eles não se davam bem. Minha mãe não dava bem, morava a 100 metros de distância ali, era só atravessar o rio, estava o vizinho, né? E eles não se davam bem, eram inimigos. Aí, quando a minha mãe viu isso daí, a nave se mexendo, os pinheiros balançando, ventando, né? Aqueles cena de ficção científica com terror, ela pensou em correr para lá, para se abrigar na casa do vizinho, de tanto pavor. Entrou para casa, se enfiou dentro do quarto, foi para baixo das cobertas, pegou a cachorrinha, pôs do lado, ficou tremendo. Eu falei, mãe, que vergonha! Que vergonha! Não acredito que você fez isso. Então, assim, são coisas que eu acho que é bem isso. Eu acredito que na hora H todo mundo treme, porque é algo sobrenatural para gente. A tecnologia deles é tamanha que é sobrenatural. Aí vem a coisa do milagre bíblico, aquelas coisas todas, aqueles termos que a gente costuma identificar como milagre, né? Aprendeu a observar como milagre, e na verdade é pura tecnologia que nos causa terror, que nos causa uma sensação de, nossa, eles são superiores, né? E aí, deuses, anjos, etc. e tal. E os Anunnaki entraram na minha vida a partir do momento que eu encerrei minha carreira musical. Quando eu voltei de São Paulo, que eu larguei tudo, estava para lançar um disco, finalmente, depois de muitos anos batalhando, eu tive a minha última banda e tal, e a gente estava para gravar, fez um show teste para experimentar, estava tudo em ordem. E eu vim passar 15 dias com minha mãe não estava muito bem de saúde, e eu resolvi deixar tudo para trás. Nem violão eu busquei, nem computador, nem meu material de pintura, nem minhas roupas. Deixei tudo para trás na casa de um amigo, que é, por sinal, depois eu vou falar dele. Eu estava hospedada na casa dele quando eu vim para Curitiba, quando eu voltei para o Paraná. Eu estava passando uma temporada com ele, porque eu já estava pensando em sair de São Paulo, né? Então eu larguei tudo, deixei para trás e nunca mais voltei. E fui cuidar da mãe. Saímos da chácara, aluguei uma casa na Lapa para ela ter mais acesso a médicos e tratamentos. E agora já mudamos de cidade, estamos juntos para cuidar e vier, e eu não me arrependo de nada de ter deixado tudo para trás. E os Anunnaki entraram nesse ato de tédio, de frustração, de medo do futuro. Tipo, o que eu vou fazer da minha vida agora? Eu larguei a música, era tudo que eu fiz a vida inteira era música. Né? Eu fui cantora, compositora, produtora de banda, da minha própria banda. Eu fazia os vídeos clipes, era eu que produzia tudo, né?
e em estúdio e tudo mais, e um sonho, né? Eu percorri um caminho que era um sonho que não, acabou não se realizando, ou eu não deixei acontecer no final das contas, no último instante, eu falei, não é isso. Não sei como que a vida funciona direito, mas às vezes ela nos tira de um caminho e joga para o outro, e quando a gente vê, a gente está andando sobre ele, e vai. E, enfim, e os Anunnaki surgiram como estudo nesse tempo. Em 2012 foi o último ano da minha banda. E em 2012 eu já estava bem envolvida com os Anunnaki. Eu conheci os Ihari City, o primeiro livro, nem foi o 12º Planeta que eu li, foi Guerras de Deuses e de Homens. Foi o primeiro livro dele que eu li, foi em 2010. E aquilo falou, me deu as respostas que eu estava buscando. Eu falei, é isso, é isso. Então, como eu costumo dizer, o Eric von Däniken fez as perguntas certas, em 68. E o Zeharia Sitchin as respondeu em 76. Então, ele apresenta uma teoria completa, muito coerente, muito fundamentada com teor científico e histórico. Ele lança toda a trama, liga todos os pontos com muito embasamento, né? É praticamente impossível refutar o que o cara está dizendo. É lógico que sempre vão ter, ele inventou, ele traduziu errado, e aí eu trabalhei em cima disso, pesquisando, buscando para saber a verdade, se era isso mesmo, se ele estava inventando ou não, como que foi feita toda a pesquisa dele, e eu fui me tornando cada vez mais fã desse cara. Para mim, ele é um mestre, ele é um cara que deveria ser considerado um historiador. Os livros dele deveriam estar nas bibliotecas públicas, como livro de história, porque o que contam nas escolas não é o que aconteceu no passado da Terra e da humanidade. Para mim é isso. E os Anunnaki preencheram minha vida totalmente, já. Totalmente. O problema é esse, né? É a gente ter acadêmicos que não é aceitar, é entender o que o Zecaria está falando, porque eu tô lendo o livro dele, realmente uma aula de história. Ele não começa dizendo, os deuses eram alienígenas. Ele não fala isso, ele conta a história do povo sumério, ele conta tudo, como foi, a pesquisa, tudo direitinho. É uma história mesmo. E lá pro 3º ou 4º capítulo ele começa a tentar introduzir de alguma forma a presença de Deus baseado naquilo tudo que ele falou anteriormente. Ele vai bem devagar. Tanto é que muita gente não passa da metade do livro, porque é muito técnico, né? O cara é teórico mesmo, né? Ele está levantando a coisa muito Ele é um professor, é um cientista. É um professor. Ele não é acadêmico como as pessoas querem que ele seja, apesar de que ele era acadêmico, ele era formado em história econômica, né? E é aquilo que eu falo para você, a história econômica não é história. Lógico que é mais ainda. É muito mais aprofundado, né? Exatamente. Então, o cara, ele tinha embasamento e participou de várias sociedades arqueológicas. O cara, ele sabe o que ele estava fazendo. E ele realmente era um dos os únicos estudiosos no mundo, na época dele, que conseguiam ler as tabuletas diretamente, o sumério diretamente nas tabuletas. Ele sabia o que estava escrito lá. E ele não traduziu nada, ele interpretou as traduções, né? Aí sim, ele interpretou do jeito dele. Aí sim, aí eu concordo. Ele interpretou do jeito dele. Ele viu o que os estudiosos insistiam em ver mitologia, ele viu uma história real, né? Agora a gente tem que pensar o seguinte: os estudiosos daquela época, 1800 e bolinha, os caras não tinham a menor ideia do que a gente está vivendo hoje, do que o Zihari assim, pegou na época dele já, a ida do homem à Lua, as descobertas, as sondas Voyager, descobrindo Netuno, Urano, investigando todo o sistema solar. Então,
O Sitchin, ele já tinha noção da era espacial, ele já estava vivendo essa realidade. Então, para ele foi muito óbvio o que estava ali no texto. Ele começou a ler o Enuma Elish e falou, cara, isso aqui é a cosmogênese do sistema solar, os caras não estão falando de deuses brigando de espadinha um com o outro. Isso aqui são colisões de planeta. E foi, debulhou. Nossa, ele foi um gênio, ele foi muito perspicaz. Eu sou muito fã E aí dele, você né? tem... Eu sei, eu sei. Tem escreveu até um livro que eu tenho também, o livro que você escreveu dele, sobre a pesquisa e Sobre o ele trabalho. como grande incentivador sobre o trabalho dele. E a minha pergunta é a seguinte: então, esses deuses realmente surgiram no nosso planeta, apareceram, mexeram geneticamente na raça que tinha aqui ou criaram outra e depois foram embora. É isso mesmo? Explica um pouquinho sobre isso aí. Arqueologicamente falando, é o que as tabuletas mesopotâmicas nos dizem. Está tudo lá. Eles vieram do céu. Anunnaki significa aqueles que vieram do céu para a Terra, né? Então, eles não eram daqui. Eles vieram de algum lugar que não era a própria Terra. Começa por aí. E o próprio Enuma Elish, ele dá o nome do cara, do Anunnaki, o deus Anuna, né? Que foi usado o material genético dele na experiência genética. É óbvio que a linguagem do Enuma Elish, um texto babilônico, que provavelmente é cópia de textos muito mais antigos, provavelmente sumérios, é lógico que a linguagem é extremamente alegórica e arcaica, né? O que eu estou dizendo é em cima da interpretação do Sitchin sobre isso, sobre o texto. Então ele diz o seguinte, e eu lendo Enuma Elish, ficou claro para mim que o que o Sitchin viu faz todo sentido. Eles pegaram o material genético de um Anunnaki em especial, tem o nome do cara no texto, que eles usaram, o sangue dele, né? Sacrificaram o deus Anuna fulano de tal. Sacrificaram, o termo sacrifício para a gente, como muitos outros termos do passado, tinham outros significados naqueles tempos. Até o próprio termo espiritualidade tinha outros significados. O termo espírito tinha outro significado do que o que a gente entende hoje. Então, talvez esse termo sacrificaram pode ter sido somente extraíram o sangue do cara. Ninguém matou ninguém, certo? Eu não vejo assim que os caras tiveram que matar o cara para fazer a experiência. Não, sacrificaram. Furinho ali, tira o sangue, né? Para Como um muita gente, ser tirar sangue é um sacrifício, né? é um sacrifício. Então, pegaram esse material genético do cara e misturaram com um ser primitivo, o homem da terra, né? O texto praticamente se refere a ele assim, o homem da terra, o primitivo da terra, o selvagem, eles usam o selvagem da terra, que o Sitchin sugere que tenha sido na fase Homo erectus. Pode ter sido outro ser. Mas o Sitchin sugere, pelos dados que ele tem, que ele cruzou, que provavelmente era o Homo erectus, o homem na fase Homo erectus. Então, eles pegaram esse ser, inclusive pela própria descrição do texto, né? O ser era peludo, o corpo todo coberto de pelos, os cabelos pareciam uma juba de leão, ele bebia água em poças, ele corria com os outros animais pelo campo, dá toda a descrição do ser. Então, a gente vê que é um ser selvagem, um ser primitivo, um ser simiesco. E o texto continua, juntando, então, o material genético de um com o outro, o deus Enki e a deusa Nihuzark, no início elas são referidas como Nimá, que é deusa sábia, mãe sábia, alguma coisa assim.
E eles misturam material genético, criando um trabalhador primitivo. É esse o termo. E o termo em sumério é Lulu Amelu, que é exatamente isso, trabalhador primitivo. Eles estavam atrás realmente de um escravo. E foi assim que a gente surgiu de modo torto. Lá atrás. É óbvio que houveram vários upgrades nesse ser primitivo criado em laboratório, a princípio em laboratório e depois se desenvolvendo a partir de cruzamentos entre os próprios Anunnaki e esses seres que foram tendo upgrades, né? Foi acontecendo, foi acontecendo. Você imagina os caras muito tempo aqui na Terra, sei lá. Você começa a imaginar coisas. Então não era visto muito com bons olhos entre eles, mas aconteceu, né? E aqui estamos nós, hoje, Homo sapiens sapiens, com os nossos próprios problemas, enfrentando tantas coisas nesse nosso planeta, sonhando com o espaço, já indo para o espaço, já buscando outros planetas com nossas sondas, e o nosso futuro é nas estrelas. Nós fomos criados para viajar nas estrelas, né? Assim como os Anunnaki colonizaram a Terra e todo o sistema solar, e provavelmente muito mais, nós faremos a mesma coisa, repetiremos os mesmos passos, faremos tudo igual. Ou melhor, ou pior, mas a gente vai seguir os mesmos passos. E sim, eles estiveram aqui na Terra, há evidências arqueológicas por toda parte, há tanto textuais quanto evidências, como que se diz, relevos, imagens, as próprias pirâmides espalhadas pelo mundo inteiro, são obras desses caras que a gente conhece agora como Anunnaki. E eles estiveram por todo o planeta. Né? Agora, Eles ó, dá colonizaram. uma de advogado do diabo. Ai, meu Cadê Deus. cadê os ossinhos deles? Então, existem muitas evidências, né? Que a gente pode considerar, se a gente quiser puxar a sardinha para esse lado, a gente pode considerar que sejam evidências deles. Às vezes eu acredito que podem ser híbridos, ainda outro tipo, que pode não ser exatamente eles, mas um cruzamento entre eles e nós, né? Mas pode ser que seja algum crânio ali, pode ser um deles. Muitos morreram na Terra. Muitos morreram na Terra. Então, provavelmente, a gente vai encontrar vestígios deles, né? Os crânios de Paracas são muito estranhos. São bastante estranhos. São diferentes. Eu não sei o resultado do DNA, o que que deu, o que que fizeram realmente, mas são crânios diferentes. Tem os deformados forçadamente, né, por enfaixamento e tal, mas tem outros que não, que são naturalmente alongados, né? E a gente encontra essas evidências em várias partes do mundo, não só no Peru, no Chile, mas também em lugares como a Rússia. Tem vários lugares com esse tipo de crânio. Em 1800 e pouco, saiu uma matéria no New York Times com aquele achado de vários esqueletos gigantes, com no mínimo 2,40 metros de altura, né? Tem o próprio Vale de Ohio, com várias tumbas, com vários esqueletos gigantes de 3 metros de altura, e o City propõe que os Anunnaki tinham entre 2,40 a 3,20 metros de altura, aproximadamente, podendo ser mais, né? Então, eu fico imaginando o tamanho desses caras, como eles eram. A gente não sabe como era realmente a aparência deles, só sabemos que nós éramos parecidos um com o outro, porque afinal a Bíblia diz que Gigante, nós né? A fomos Bíblia também feitos, fala de gigante. os Anakim, e a Bíblia fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança dos Elohim, né? Que é um plural significando deuses, e não Deus, né? Muito bem. Então, as Aí evidências são. deixa eu fazer uma pergunta. Você fala que vieram da Terra, não sei o quê, e eu falei que eu acabei de receber o livro.
do Bara. Eles estiveram em Aham. Marte também? Estiveram. Segundo o Sitchin, eles tinham base em Marte pela pouca atração, pouca, como que a gente diz? Aqui, a gravidade, por causa da pouca atmosfera, não tinha um escudo magnético, era fácil de entrar e sair do planeta. Então, para eles era prático, por ficar perto do cinturão de asteroides. O Sitchin propõe que Nibiru passa num período de 3.600 anos a 3.600 anos, esse planeta passa entre Marte e Júpiter, bem ali onde é aquela faixa de asteroides, o cinturão de asteroides. Ele passa por ali, sempre nesse período. E Marte fica ali nas imediações do cinturão. Então, o planeta passando nesse período ficava mais prático para eles que o ouro fosse levado da Terra para Marte, acumulado em Marte, e de Marte levado para alguma espaçonave maior, que levaria para o planeta Nibiru nesse tempo das coisas, que para eles 3.600 anos era um ano da vida deles, né? Um ano da vida deles. Agora, sobre o tempo do planeta e sobre o planeta, a gente tem que realmente é a parte mais delicada da teoria de Sitchin, que eu considero a parte mais delicada. Faz muito sentido, mas nós nunca vimos esse planeta, né? E a gente já encontrou corpos celestes numa distância bem maior do que 3.600 anos de órbita, e nada de Nibiru ainda, né? Já era para a gente ter visto nesse tempo. Apesar de que City põe várias coisas, o porquê da gente não ter visto, né? Por estar numa região do céu que dificulta, parece que ele vem de baixo, ele não está na região do céu que a gente costuma observar, esse tipo de coisa. Mas, assim, para mim, essa parte é contestável em vários pontos. Eu acredito, inclusive, que se Nibiru existe, ele deve ter um tempo muito maior de órbita, e não 3.600 anos apenas. Me pergunto se ele realmente continua passando entre Marte e Júpiter. Ele pode ter passado uma vez durante a colisão no início do sistema solar, porém, eu me pergunto se ele continua fazendo esse mesmo caminho até hoje. Que uma coisa é entrar no sistema solar, colidir, né? E é nessa colisão que forma a Terra e a Lua, do planeta que ficou estraçalhado, que virou o cinturão de asteroides. Metade virou isso e metade virou a Terra, e a Terra foi jogada para um lado, Marte foi jogada para outro, Marte perdeu a vida, a Terra se transformou em outra coisa, né? Se transformou no nosso planeta. E aí eu me pergunto, será que quando ele passou por ali, ele continua fazendo esse caminho? Ou todo mundo fez como bolas de uma mesa de sinuca, cada um foi para um lado? E ele pode ter pego um outro caminho. Sim, fazer parte do nosso sistema solar, mas está fazendo uma outra órbita que não é essa, propriamente. Eu Então a vou gente até está além. esperando ele no local e talvez ele esteja em outro. Mas aí, esse pessoal, aí eu tô bancando de novo advogado do diabo. Tá. Eles vão. A teoria de que o planeta Nibiru continua vivo, continua com esses seres, e eles teriam ou não a tecnologia de vir ao nosso planeta, ou eles só viriam ao nosso planeta quando tivesse essa volta, ou essa órbita, ou quando estivesse próximo. Não, não. O Sitchin deixa bem claro que eles podem ir e vir quando eles bem entenderem, independente da órbita do planeta estar próximo ou não. Inclusive, tem nos textos alguma dica de que eles usavam portais. Porque eles falam em algum momento assim, em tal momento abrirá uma janela. É o momento adequado para a viagem. Então, a gente não sabe se é o posicionamento dos planetas que possibilitaria estaria mais próximo, etc., ou se essa janela é algum, digamos, buraco de minhoca, vamos supor, que estaria ali dando sopa na hora, sabe? Tipo, vamos aproveitar, vamos pegar essa carona. Eu acredito que os Anunnaki têm uma tecnologia muito, mas muito avançada
pela experiência que eu tive, eu acredito que a tecnologia deles é praticamente incompreensível para a gente. Mesmo hoje, com toda a nossa tecnologia e com a nossa capacidade de compreender a possibilidade de uma tecnologia muito mais avançada que a nossa, eu acredito que a deles era ainda muito mais avançada, num grau que a gente não tem condições de compreender nesse momento. Isso eu acho. Para a gente finalizar, uma pergunta aqui para te deixar com os cabelos em pé. Ai, 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 ai. Se eles continuam visitando nosso planeta ou nos observando, nós somos os ratinhos de laboratório deles? Não, nós somos a raça que eles têm responsabilidade de encaminhar para um amadurecimento. Eles nos criaram, e eles têm essa responsabilidade. E essa responsabilidade pode envolver nos exterminar, se a gente passar dos limites. Certo? Não quer dizer que eles estão aqui passando a mão na nossa cabeça, não. Eles estão observando e tem a turma do bem, que quer o nosso bem, e tem a turma do mal, que quer só simplesmente dominar o planeta, através dos governos já instalados. Manipulando aqui, manipulando ali, e existe uma guerra entre eles, nesse exato momento, uma guerra que a gente não vê, que pode se tornar visível ou não. Talvez a gente nunca perceba eles por aqui. Mas eles estão por aí, eles continuam, muitos foram embora, porém muitos continuam, e infelizmente a turma que mais predominante aqui na Terra é os que não deveriam estar, né? Que são os famosos Igig, que são aqueles que tinham base em Marte, que também são os Anunnaki, tá? É só uma outra turma, porque Anunnaki e Igig são epítetos, são títulos, tá? Mas a raça é a mesma. Digamos, são todos nibiruanos. Se o planeta se chama Nibiru mesmo, né? Óbvio que não se chama, não é assim que o planeta se chama, e provavelmente não é Anunnaki que eles se chamam entre eles. São termos sumérios, termo mesopotâmico, né? Então, Anunnaki para os que ficavam na Terra e Gig para os que ficavam em Marte. E essa turma de Marte sempre deu problema, porque eles queriam dominar a Terra de qualquer jeito. Eles queriam mandar, eles queriam tirar os chefões e eles queriam dominar. Tanto que a velha história dos anjos caídos, bíblico, dos caras que vieram, raptaram as mulheres para casar, são esses Igig. E depois disso veio o dilúvio. Para quê? Para ver se acabava com a festa, né? Porque virou uma bagunça, certo? Então, assim, você imagine os caras chegando, raptando as mulheres da terra, as que eles queriam, as que já eram casadas, que eram novinhas, que eram velhinhas, as que eram. E você é obrigada a ficar com o cara. Raptada, tá raptada, você não tá indo porque, ai Deus! Não, você tá sendo raptada com um cara de 3 metros de altura, que não tá. Abduzida, né? Tá sendo abduzida. Enfim, sabe? Tipo, você tá sendo levada pros caras que não estão com boas intenções pro teu lado. Então, assim, você imagina o que essas mulheres passaram na época, tendo forçadamente ficado. Talvez algumas tenham gostado. Nossa, os astronautas, uau! A gente não sabe como é que eles pareciam, né? A gente não sabe como é que eles eram realmente. A gente sabe que nós somos parecidos com eles, então eles devem ser parecidos com a gente também, né? Tem alguma coisa em semelhança, bem, bem próximo. Mas a situação é constrangedora, é drástica. Então isso está relatado na Bíblia, né? Os caras, os anjos caídos, e é por isso que é esse termo. Só que eles nunca caíram, eles aterrizaram, né? Não existe anjo caído, existe anjos extraterrestres que estavam num lugar nesse sistema solar e aterrizaram na Terra. E só aprontaram. E desde então, esses são os que continuam por aqui. São eles que continuam por aqui.
Eles Ai, não meu Deus, puderam, eu falei eles que não você se puderam arrepiar, quem se voltar. arrepiou fui eu. É. Eles não puderam voltar para Nibiru, para o planeta deles. Eles foram proibidos. Esses anjos que estão aprisionados no abismo são eles, estão aqui na Terra. E são os anjos da maldade, cara. Sabe? São, digamos assim, são os caras que só vieram para dominar o planeta e eles estão nas sombras agindo, eles dominam mesmo. E é através das religiões e da pior forma possível. E se você tiver um pouco de perspicácia, você vai até conseguir imaginar quem são, por trás de quem eles estão, sabe? Então, assim, e tem o lado do bem, que também está por trás de outros governos. Cara, essa coisa do bem e do mal existe. E essa luta entre o bem e o mal existe. Essa coisa de separar o joio do trigo não é nada referente a nós. Não tem nada a ver com os terrestres. É entre eles. É entre eles a briga. Essa coisa de separar o joio do trigo é entre eles mesmo. A gente não tem nada a ver, a gente só entra na bagunça, a gente entra junto. E a gente, consciente ou inconsciente, está sempre escolhendo um lado para lutar. Desde que o mundo é mundo. Consciente ou inconsciente, você está lutando por algum deles. Yeah. E é difícil. Bom, é difícil. Bom, Van, eu queria te agradecer mais uma vez por estar aqui. Eu acho que nosso papo tem que ter mais tempo, a gente vai fazer uma coisa mais legal. Vamos juntar outras pessoas que gostem do assunto também, a gente faz uma gravação com mais gente. Eu queria te agradecer mais uma vez. Espero que o pessoal tenha gostado, tenho certeza que gostou. E fala sobre o seu livro, onde a gente pode comprar o seu livro que fala sobre os Anunnakis. O meu livro, Anunnaki, a Era dos Deuses, está agora na segunda edição pela Biblioteca UFO e você encontra Já entrando no esgotou, site. né? A primeira já esgotou. A primeira já era. A primeira, que é a edição de autora, que fui eu que fiz, bonitinho, eu, né, do meu jeito. Não, está esgotada, essa não existe mais. Mas existe a segunda edição, deixa eu ver aqui, que é essa aqui, para quem ainda não viu, a segunda edição. Linda capa, Feita, linda é capa. linda. Esse é o nosso Rafael Amorim, né? É Chefe linda capa. Bala. E essa aqui pode ser encontrada no site da revista UFO. É só entrar lá na loja da UFO e procurar. Está em oferta, inclusive, tem que aproveitar que está em oferta. Pega agora. E é isso. Vou botar na descrição do vídeo o endereço direitinho, o link direitinho. Obrigada, Thiago. Obrigado Obrigada. por tudo, obrigado pela presença. O Você pessoal sabe que eu sou sua fale. fã. Você sabe que eu sou sua fã, né? Sou É sua fã. recíproco, porque eu também sou. É porque eu também sou, é recíproco. A gente vai se encontrar em Curitiba, a gente vai se encontrar em Curitiba, se Deus quiser. Com certeza. Obrigada, viu? Obrigada Obrigado a pelo você. convite. Tivemos sorte que a cachorrada ficou quieta, por incrível que pareça. Eles percebem quando o negócio é importante, eles percebem. Olha, é sempre, viu? A gente teve sorte mesmo. Mas foi Obrigado. ótimo. Muito obrigada. Obrigado. E, como você viu, é um assunto complexo e a conversa vai longe, né? Não tem jeito. Exatamente. Pessoal, então é isso. Obrigado pela presença de todos. Vantage aqui com a gente. Vou deixar a descrição aqui para comprar o livro dela, que é muito bom, do contato dela, tudo aqui na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, gente. Obrigado e até mais.